nós temos que entender exatamente o ponto central que está derivando todos os outros embates entre os poderes. E por que está havendo esse embate dos poderes? Porque há a sucessão para as presidências do Senado e da Câmara em 2025. Por isso que o Poder Legislativo pressiona tanto o Poder Executivo na figura da Câmara Federal, enquanto o Senado pressiona o Poder Legislativo e agora Arthur Lira também pressiona o Poder Judiciário, e agora o Arthur Lira também está pressionando o Poder Judiciário. Porque tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira querem fazer os seus sucessores e eles precisam dos votos bolsonaristas. A situação no Senado é um pouco mais tranquila, porque o sucessor de Rodrigo Pacheco tende a ser Davi Alcolumbre, mas ninguém quer arriscar. Os bolsonaristas têm 13 cadeiras e nós sabemos que o principal partido do Senado é o MDB, que tem ali o PSD, que tem ali 15 cadeiras. PSD e MDB têm mais senadores do que o PL bolsonarista, mas são muitos votos. Já na Câmara dos Deputados, 95 cadeiras que o PL possui, ou seja, votos decisivos para Elmar Nascimento, que é o candidato preferencial de Arthur Lira. Por isso que tanto Lira quanto Pacheco fazem tantos acenos assim aos bolsonaristas, e a melhor forma de fazer isso é justamente atacando o STF. A gente sabe também que Arthur Lira prepara um plano de vingança contra o governo federal e também contra o STF, em função da situação envolvendo Chiquinho Brazão. Lira se articulou junto com Elmar Nascimento para fazerem uma aliança com o Centrão Raiz, para mostrarem para o governo federal que eles têm força na sucessão de Arthur Lira. Mas os votos que o governo conseguiu foram maiores do que a expectativa. E Arthur Lira percebeu naquele momento que o poder dele diminuiu e ele tem prazo de validade. Então Lira preparou um pacote de vingança, um plano de vingança, para pautar algumas CPIs, criar grupos de discussão, para tratar a respeito das interferências do STF no Legislativo. E um grupo de trabalho para avaliar isso e também uma CPI sobre abuso de poder do Judiciário. Lira reage também a um plano do Flávio Dino para criar novos mecanismos de financiamento do governo, fazendo que o governo possa pegar crédito excepcional para matérias estruturais. Isso devolveria para o governo federal uma parte do controle do orçamento, reduzindo assim os poderes do legislativo. Então há todo esse embate do judiciário junto com o executivo contra o legislativo. E aí, pessoal, o que começou a acontecer? Essa última semana foi uma semana muito tensa para os poderes. O Alexandre de Moraes compareceu para um evento, para uma cerimônia no Senado. Uma cerimônia para o lançamento do novo Código Civil. Um pré-projeto para o Código Civil. E o Alexandre de Moraes avisou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em cima da hora. E apareceu lá uma jogada combinada do Moraes com o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF. Moraes ficou ao lado de Pacheco. Tiveram ali um clima ameno, amistoso, mas a gente sabe que o Senado votou o pacote daquelas substâncias ilícitas, derrubando uma ação do STF, e agora a Câmara dos Deputados pode votar a redução do foro privilegiado, enquanto o STF já possui maioria para expandir o foro privilegiado. Embates que vão ocorrer muito em breve. Depois do encontro com Pacheco, Moraes foi ter uma reunião com Arthur Lira. Uma reunião muito tensa, segundo as informações. De acordo com Otávio Guedes, do G1, a reunião de Alexandre de Moraes com Arthur Lira teve como pauta justamente a CPI contra o STF por abuso de poder. Ou por decisões, enfim, por abusos supostamente cometidos pelo Judiciário. É uma CPI que tende a desgastar demais a relação entre os poderes. Lira foi aconselhado pelos seus aliados a recuar. Por quê? Porque se Lira for para cima do STF, ele vai arrumar desgaste com dois poderes, com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário. E Lira não tem força suficiente para peitar dois poderes. Por isso que Lira está sendo aconselhado
a reaver essa ideia, não pautar CPI contra o STF, mas o grupo de trabalho para avaliar tempo de mandato, durações, reduzir os poderes do STF, isso vai acontecer. Antes dessas visitas surpresas do Alexandre de Moraes, a Lira e a Rodrigo Pacheco, houve no início da semana um jantar que Lula esteve presente junto com outros ministros do STF. Nesse jantar estiveram presentes Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e também o Flávio Dino, os ministros que foram selecionados por Lula. E compareceram junto com Lula Ricardo Lewandowski, que era ministro do STF, e o Bessias, que é o advogado-geral da União. Foi um jantar bem amistoso, mas os ministros do STF cobraram uma posição do Lula. Cobraram que Lula, de fato, se posicione contra a Câmara dos Deputados nos embates que existe da Câmara contra, ou do Legislativo contra o Judiciário. Porque Lula tem adotado uma postura muito mais pragmática. Ele não quer se desgastar porque existem questões mais importantes como a redução da desigualdade social. Lula precisa aprovar projetos nesse sentido, então qualquer coisa que possa provocar ruídos, Lula vai recuar. Só que os ministros do STF pediram uma pressão maior do Lula. Eles cobraram Lula para que haja essa parceria. Porque a gente sabe que o Lula adotou uma nova forma de governar o país, uma nova governabilidade. Lula transformou o STF numa terceira casa. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são 2 senadores. O Josias de Souza falou que, do UOL, falou que o Gilmar Mendes se comporta como um senador. E é claro, óbvio, Lula colocou o Gilmar Mendes nessa posição. Lula botou o Flávio Dino no STF e trouxe o Ricardo Lewandowski do STF para dentro do governo para que essas pontes possam ocorrer. Porque sem a ajuda do judiciário, o executivo não vai conseguir peitar e enfrentar o legislativo, porque está muito difícil governar. O Congresso é extremamente conservador e bolsonarista. Os votos no legislativo não correspondem aos votos do executivo. Esse é o grande problema e a grande dificuldade. E há uma outra dificuldade para 2026. Porque os bolsonaristas já jogaram a toalha. Eles sabem que vão perder o poder executivo novamente. Mas o que eles querem fazer? Aumentar a quantidade de senadores. Por isso que o PL tem um plano de fazer 1000 prefeituras. É um número que tem decaído com o passar do tempo. Mas com 1000 prefeituras, eles podem fazer uma grande quantidade de senadores. Porque as candidaturas ao Senado, elas são pavimentadas nas prefeituras. E com a maior quantidade de senadores, com a mudança de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, os bolsonaristas teriam poderes mais do que suficientes para pautar impeachments de ministros do STF.